Olá! É muito bom estar novamente aqui com vocês, tá? Tem sido ótimo poder falar um pouquinho de matemática com vocês. Tenho aprendido muito, tenho gostado muito, porque, gente, pode parecer que não, mas todas as vezes que eu falo algo para vocês, eu também estou aprendendo, tá? É muito, muito bom estar encontrando com vocês aqui. Eu espero que vocês também estejam gostando dos nossos encontros, tá? Para não perder o costume, né? Não se esqueçam de darem um like, de se inscreverem no canal para receberem notificações sempre que sair uma aula nova. E também me seguirem no meu Instagram, né? Prof. Cíntia. Bom, eu falei para vocês que quando eu comecei a falar de conjunto dos racionais, eu falei que era um conjunto que tinha muita informação para eu falar sobre ele. E aí eu fui picando, né? Falei para vocês o que eram os números racionais, quais eram os números que estavam naquele conjunto. Falei para vocês da representação fracionária de um número decimal e a representação decimal de uma fração, mas deixei de fora as dízimas periódicas. Então hoje eu vou falar para vocês da geratriz da dízima periódica, ok? Primeira coisa, a gente vai ver o que é uma dízima simples e o que é uma dízima composta, certo? E depois a gente vai ver a geratriz. Eu quero deixar claro para vocês que eu vou passar 3 métodos diferentes para a gente escrever uma dízima periódica em forma de fração. Vocês vão escolher o método que vocês acharem melhor, tá? Qualquer um dos métodos que eu mostrar aqui são válidos. A escolha pelo melhor é de vocês, tá bom? Bom, dízimas periódicas. Galerinha, as dízimas periódicas são aquelas dízimas que vão pro infinito, por isso são dízimas, né? São os decimais que vão para o infinito, e periódicas porque elas se repetem. Elas podem ser simples ou compostas. O que é uma dízima periódica simples? É uma dízima que atrás da vírgula ela só tem o período dela. Então, isso aqui é uma dízima periódica simples. Por que é uma dízima periódica simples? Porque depois da vírgula a gente só tem o período dela, tá? E eu já falei para vocês na aula anterior que pode ser escrito assim, certo? Esse valor aqui pode ser escrito. Então, atrás da vírgula só tem quem repete, ok? Só quem repete. Quando ela é composta? Quando atrás da vírgula tem algo além do que repete. Por exemplo, quem repete? Somente o 4. Então, ela é composta porque atrás da vírgula a gente tem um 3 que não faz parte do período da dízima, que é essa parte que repete. Uma maneira de representar, o tracinho só fica em cima do 4, que é quem repete, tá bom? Outro exemplo. Composta, por quê? Porque atrás da vírgula a gente tem o 5 e o 6 que não fazem parte do período. O tracinho, se a gente quiser escrever de outra forma, só fica em cima de quem repete, certo? Isso é tranquilo, né? Agora, a gente vai ver como escrever as dízimas em forma de fração. Nós chamamos de fração geratriz da dízima periódica.
um sobe e desce, né? Subir na montanha-russa. Por que geratriz? Porque ela gera aquela dízima, né? Ela dá origem à dízima. Então, eu vou começar com uma dízima simples, uma dízima que tenha só o período com um algarismo só. Eu vou mostrar 3 caminhos para resolver. Depois eu vou passando para vocês outras situações, tá bom? Então, eu vou colocar uma dízima bem tranquila pra gente, ó. Zero vírgula 444. Bom, existe um macete para escrever a fração geratriz dessa dízima. Ela é uma dízima simples, ela só tem o período dela, ela não tem mais nada além do período. Então, eu posso colocar 4 sobre 9. Tem um algarismo no período, eu coloco um 9 embaixo, tá? Então, ó, quem é o 4? 4 é quem repete, é o período dela, sobre 9. Um algarismo no período, um 9 aqui embaixo. Tem uma outra maneira de eu resolver isso. É uma maneira que a gente usa, mas assim, ela não não são todos os professores, né, os professores universitários, eles não são muito a favor desse método. Mas ele funciona, então dá pra gente usar porque não vai dar errado, tá bom? Que é o quê? A gente chama essa fração que dá origem à dízima de x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que meu x é igual a 0,4444. Quem é o meu x? É quem deu origem a essa dízima. Então, é a fração que eu procuro. Como eu só tenho o x e a dízima aqui, eu vou multiplicar e vou chegar numa outra situação. A minha multiplicação aqui é muito importante porque eu não vou multiplicar por qualquer valor. Eu vou multiplicar por um número que me permite fazer alguma alteração aqui, né? Eu não vou multiplicar por 1, senão eu não vou obter diferença nenhuma. Mas eu preciso que o período da dízima continue o mesmo. Eu preciso que seja 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, como que eu consigo multiplicar sem manter o valor do jeito que ele está aqui, trocando esse período, não trocando não, na verdade mantendo esse período? Eu vou fazer essa multiplicação por 10. Quando eu fizer 10 vezes o meu x, ele vai virar 10x. E quando a gente multiplica um número decimal por 10, a vírgula ela desloca uma casa. Então essa vírgula que está aqui, ela vai passar para cá. Então, vai ficar 4,444. Daí vocês vão falar para mim assim, Cíntia, mas aqui o 4 apareceu 3 vezes. Embaixo ele apareceu 4 vezes. Como pode? Não tem reticências, ele vai para o infinito. Então, aqui eu vou colocar quantos 4 a gente quiser colocar, tá bom? Feito isso, eu vou fazer uma subtração. Da minha situação de baixo, eu vou tirar a minha situação de cima. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer 10x menos 1x. 10 menos 1, 9x. 4,4444 menos 0,4444. Por que eu precisava que o período fosse igual, continuasse o mesmo? Porque, embora vá para o infinito, são iguais. Então, 4 menos 4 é 0, 4 menos 4 é 0, 4 menos 4 é 0. Por isso, eu sempre preciso que essa parte decimal fique igual. Tirei aqui, deu 0. Agora, eu faço 4 menos 0, 4. Se 9 vezes o que eu tenho é igual a 4, então o que eu tenho vale 4 dividido por 9. Então, é uma outra maneira de nós representarmos a dízima periódica 0,4444, tá? Pelo tempo que eu tenho de experiência, eu sugiro, quando a dízima for simples, que vocês façam usando esse método aqui. É só olhar quem repete e colocar o 9. Tem gente que tem mais dificuldade. Quando a gente tem mais dificuldade,
É sempre legal que a gente escolha um processo para fazer tudo sempre igual, fica mais fácil. A gente vai sempre escrevendo a mesma coisa. Então a gente acaba que começa a assimilar. Então quem tem mais dificuldade pode fazer esse aqui, porque quando ela for maior a gente não vai conseguir usando o método de cima, tá bom? Nessa aqui eu vou deixar esses dois exemplos. Quando eu passar ela composta, eu vou começar a colocar, não só composta, mas com algo aqui antes da vírgula, eu já vou mostrar outras situações também, tá? Vamos ver mais uma em que ela tenha duas casas decimais? Duas casas decimais não, desculpem-me, dois algarismos no período. Macete, né? Quem é o período? Quem repete? 35. Então eu poderia colocar 35 sobre 99. 9 para cada algarismo do período. São dois algarismos, o 3 e o 5, então são 2 9s, tá? Não vão ter dois algarismos iguais, porque aí a gente vai considerar que é um algarismo só no período. É um caminho, sempre, mesmo que seja dízima periódica, escrevi a fração, eu vou sempre olhar se eu posso simplificar ou não. Não dá para simplificar, porque o 35 divide por 5 e por 7, e o 99 não divide nem por 5 nem por 7. Bom, vamos ver outro caminho? Chamaria a fração que eu procuro de x. Vou multiplicar, mas eu posso multiplicar por 10? Se eu multiplicar por 10, a vírgula vem para cá. Vai acontecer o que eu falei? Vão ficar partes iguais atrás da vírgula? O período vai ser o mesmo? Não. Se eu multiplico por 10, olha o que acontece. Fico com 10x, a vírgula ela vai pular uma casa só, então ela vem para trás do 3, vai ficar assim. O que aconteceu aqui? Mudou, né? O 5, o 3, o 5, o 3, mudou o período. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer com que isso aqui dê 0. Eu não vou conseguir subtrair. Então, eu não posso multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar por quem? Não são dois algarismos aqui? Então, eu vou multiplicar por 100. Certo? E daí, eu vou fazer 100 vezes x, 100x. 100 vezes esse valor, vão ficar 35. Por que 35? Porque quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas. Agora, eu vou subtrair. 100x menos 1x, 99x. Lembra que eu falei que aqui, ó, estão iguais agora 35, 35, 35. Tudo igual? Vai para o infinito, mas está igual? Então, isso aqui vai dar 0. Então, eu vou fazer 35 menos 0, 35. Então, quem é a fração que eu procuro? 35 sobre 99, certo? Então, pode ser o macete, não tem problema nenhum colocar direto. Pode pôr ou pode fazer assim, tá? Vamos ver mais? Né? Eu vou tentar colocar para vocês todas as possibilidades aqui, situações possíveis. Essa aqui eu já vou mostrar com outros caminhos. Ela ainda é simples, mas eu vou mostrar com outros caminhos. Gente, para fazer com macete, a gente teria que pensar o seguinte, que essa situação, ela pode ser representada assim, ó. Né? Um inteiro e 0,66666. Daí, eu tenho um inteiro, mais ou um número misto, vai dar no mesmo aqui. Esse 0,6666, 6 sobre 9. Daí eu tiro o mínimo. 9 dividido por 1 é 9, vezes 1, 9.
9 dividido por 9, 1 vezes 6, 6. 9 mais 6, 15 sobre 9. No nosso caso, 15 sobre 9, eu posso simplificar por 3. Vou chegar em 5 terços, ok? Se eu quiser saber se está certo ou não, basta dividir 5 por 3. Se voltar aqui, fiz certo. Se não voltar, tem alguma coisa errada. Outro caminho, né? O que a gente estava fazendo do x. Chamo de x 1,666. E aí, quantos algarismos eu tenho no período? Né? Só tenho período aqui, eu tenho 6 no período. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10. A vírgula precisa dar um pulinho só. Então, eu vou fazer 10 vezes x, 10x. E quando eu multiplico esse número por 10, a vírgula dá um pulinho, fica assim. (10x menos 1x) 9x. Aqui tá igual, 6, 6, 6, 6. Tá vendo? Atrás da vírgula tá igualzinho. Então, vai dar 0. 16 menos 1, 15. Então, quem é o meu x? 15 dividido por 9. Sempre lembrando que eu tenho que simplificar. Então, se eu simplifico por 3, eu vou ficar com 5 terços. Mas a gente ainda tem uma maneira mais simples de fazer, que é a maneira que os meus alunos gostam, que é essa maneira aqui. A gente tem a fração, a dízima dessa forma, certo? Perceberam aqui que na verdade a gente fez 16 menos 1, né? Então, que é o mais prático aqui. A gente pega até o primeiro algarismo do período. Então, a gente pega aqui, ó, o 1 e o 6. O 6 é o primeiro que começou a repetir. Então, eu vou pegar a primeira parte do período. Então, eu vou pegar o 16. Menos quem não repete. Então, quem não repete aqui? Sobre 9, porque o período é simples, só tem o 6 aqui atrás, é um algarismo só, então sobre 9. 16 menos 9, 15 sobre 9. Certinho? Então, esse caminho é o caminho que os meus alunos preferem de utilizar, tá? Mas vocês podem usar qualquer um, tá bom? Eu, quando estudava, de vez em quando na prova, eu meio que parava, né? Assim, bugava, né? Dava um defeito. E aí eu ia sempre pelo caminho aqui que eu tinha fundamento, que eu tinha certeza, tá? Porque na hora da prova sempre me batia uma insegurança. Será que é assim mesmo? Será que eu tô fazendo certo? E aí eu ia pro caminho que eu achava mais seguro de fazer. Mas é o caminho que vocês quiserem utilizar, tá? É tranquilo o que vocês quiserem fazer. Vamos ver mais? Tem mais algumas situações aqui que eu queria mostrar. Vou sempre resolver das 3 maneiras, tá? Tô colocando valores menores pra gente não ficar preso à conta, tá bom? Pra gente não ficar multiplicando, dividindo toda a vida. O que aconteceu ali? Essa dízima não é uma dízima simples, é uma dízima composta. Por quê? Porque atrás da vírgula a gente tem o 3 que não pertence ao período da vírgula. Então eu tenho alguns caminhos aqui para resolver. Um caminho seria eu pensar nesse número, né, no que dá origem a essa dízima, separando o que é dízima periódica do que não é. Então eu poderia escrever assim: 5,3 mais 0,0222. Por que eu coloquei esse zero aqui, né? Para a hora de juntar o 3 e o 0 estarem um embaixo do outro e a gente não deixar de ter 3 aqui, tá? 5,3, esse valor aqui, ele pode ser 53 décimos. A gente viu isso, né, na outra aula, como escrever um número decimal em forma de fração.
Esse valor aqui é aquela dízima, né? Se eu pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 10, eu vou encontrar isso aqui. Então, quando eu multiplico por 10, a vírgula dá um pulinho para cá. Quando eu divido por 10, ela dá um pulinho para a esquerda. Beleza, gente. E aí, o que adiantou você falar isso? Adianta que essa parte aqui é 2 nonos dividido por 10. Então, eu posso falar para vocês que eu tenho 2 nonos vezes 1/10, ou seja, 2/90. Então, eu costumo falar o seguinte, tem um 0 aqui, você coloca um 0 atrás do 9. Tem 2 zeros aqui, você coloca 2 zeros atrás do 9, tá? Então, aqui eu vou colocar 2/90. 9 por causa do período, que repete, e o 0 por causa desse 0 aqui. Bom, continuando. Para juntar as duas frações, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. MMC de 10 e de 90, que vai ser 90. Por quê? Porque o 90 é múltiplo de 10. A gente consegue uma divisão exata por 10. Então, eu vou colocar o 90 aqui. Como que a gente tira mínimo, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu vou fazer 90 dividido por 10, vão dar 9. Vou anotar aqui, ó, 90 dividido por 10 dá 9. E agora eu vou fazer 9 vezes 53. Mais... vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou fazer 90 dividido por 90, que vai ser 1. 1 vezes 2, que são 2. Então, eu tenho 477 mais 2 dividido por 90. O que é 477 mais 2? 479 dividido por 90. Esse é um caminho para fazer. No caso dessa dízima, é o caminho que eu acho mais difícil, tá? Tranquilo? Aí, olha, se dá para simplificar, né? Para a gente simplificar por 9 ou por 3, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9, um múltiplo de 3. Se a gente somar aqui, 4 mais 7 vão dar 11, mais 9 vão dar 20. Então, esse número não é por 9, não é por 3. Não é por 5, não é por 10, não é por 2, né? Então, eles não têm divisores em comum além do 1, então a gente vai deixar assim. O outro caminho foi o do x, né? Então, a gente faria o seguinte, x igual a 5,32222. Quando eu tenho algo aqui que não é período e eu quero usar esse caminho para resolver, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar quem não é meu período. Então, quem não é um período não é o 3, eu vou tirar o 3. Então, para tirar o 3, eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou ficar com 10x igual, a vírgula vai dar um pulinho para cá, vai ficar 53,222. Ficou igual aqui, como eu falei que tinha que ficar para a gente poder subtrair? Não, não ficou, né? Tinha um 3 aqui, agora não tem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a nova situação e vou multiplicar por 10 de novo, porque quem repete tem um algarismo só, que é o 2. Então, eu vou multiplicar por 10 de novo. 10 vezes 10 vão dar 100. E quando eu multiplicar esse número por 10, eu vou ficar com isso aqui, a vírgula vai dar um pulinho. Agora, estão iguais, então agora eu vou subtrair. Então, eu vou fazer 100x menos 10x. Se de 100 eu tiro 10, eu fico com 90. E essa parte aqui, ela tá igualzinha, então eu vou esquecer. Então, eu vou fazer 532 menos 53, que vão ser 479. Então, meu x
é 479 dividido por 90. Certinho? Mais fácil, né? Mas aí a gente tem o macete. Eu vou apagar o lado de lá para ensinar para vocês o macete. Que ainda seria, né, a mesma coisa. Olha, eu tenho aqui 5,3222. Gente, esse método de macete, ele é muito mais fácil. O que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó, o número até onde começa a repetir, até a primeira parte do período da dízima, que é o 2. Então, a gente vai pegar 532. Sempre a gente vai tirar quem não repete. Então, quem não repete aqui é o 53. Embaixo, para cada algarismo do período, a gente coloca um 9. Para cada número que está atrás da vírgula e não repetiu, a gente coloca um 0. Então, vai ficar 90. O 9 é por causa do 2 e o 0 é por causa do 3. Então, o 9 é por causa do período, que é 2, e o 0 é por causa do 3, que está atrás da vírgula. Então, eu vou fazer 532 menos 53 sobre 90. Muito mais fácil, né? Vamos fazer só mais um para a gente encerrar? Vamos lá? Vou apagar tudo aqui de novo para a gente fazer mais um. Vou colocar um com 2 algarismos que não fazem parte do período e um período com 2 algarismos também, tá? Então, o período ali é o 45. Então, o primeiro caminho que eu tenho feito com vocês é a gente separar isso. Então, eu escreveria 1,23 mais 0,00, ó, um zero, né? O zero antes da vírgula para o 1, 0 por 2, 0 por 3. Agora eu escrevo a parte que repete, que é 45, 45, 45. 1,23 é um decimal exato, então eu posso falar que é 123 dividido por 100. Esse valor aqui, a gente vai colocar 45, 9 por causa do 4 e 9 por causa do 5, porque o período tem 2 algarismos, então são 2 noves. E 0 para cada 0 que está aqui, entre a vírgula e o 45. Então, são 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Bom, agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Vou achar o mínimo múltiplo comum de 100 e de 9.900, que vai ser o próprio 9.900. Certo? Por quê? Terminou em 00, então ele é múltiplo de 100. Então, eu vou dar o traço grande aqui, 9.900. Então, como que eu tiro o mínimo, né? Tirar o mínimo não é encontrar o 9.900 e repetir o que está em cima. Tirar o mínimo é escrever uma nova fração que seja equivalente à primeira, que represente a mesma coisa da primeira fração, mas que tenha no denominador esse valor. Então, eu vou dividir esse valor por 100 e o resultado eu vou multiplicar por 123. Então, eu vou fazer aqui 9.900 dividido por 100, que vai dar 99, e vou fazer 99 vezes 123. Gente, sou professora de matemática, mas de vez em quando tenho que armar continha. Não são todos que eu faço de cabeça ainda não. Então, eu vou armar aqui 123 vezes 99. Então, 3 vezes 9, 27. Vão 2.
9 vezes 2, 18. 18 mais 2 vão dar 20, vão 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Quando eu for multiplicar por esse 9 aqui, ele está na dezena, então eu tenho que começar colocando o primeiro resultado embaixo dele aqui, ó, na dezena. Na verdade, eu estou multiplicando, eu estou falando 9, mas como se eu estivesse multiplicando por 90, então não posso começar aqui. Então, 9 vezes 3, 27, vão 2. 9 vezes 2, 18, mais 2, 20, vão 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. É a mesma coisa que a gente tinha encontrado em cima, porque nós multiplicamos por 9 de novo. Então, nós tivemos 12.177. E também vou fazer esse número dividido por ele mesmo. Então, eu vou fazer 9.900 dividido por ele mesmo, que vai dar 1. E vou fazer 1 vezes 45, que vai ser o próprio 45. Então, o que eu tenho agora? O que está faltando para eu terminar aqui? Tá faltando eu efetuar essa soma aqui. Então, 7 mais 5 vão dar 12, vai 1. 8 mais 4 são 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Repito 2. Certinho? Terminaram em números pares, né? Os dois valores. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, aqui eu vou pegar primeiro 12 por 2, vai dar 6. E aqui 9 por 2 dá 4, sobra 1. 19 por 2 dá 9, sobra 1. 10 por 2 dá 5. E 0. Certinho? Aqui, 6 mais um 7, mais um 8, mais um 9. Ele é divisível por 9. 4 mais 5, 9, mais 9, 18, ele é divisível por 9. Então, eu vou dividir por 9, ok? Eu vou armar a divisão com vocês aqui também, não vou fazer. Quando é maior, eu prefiro não arriscar, tá, gente? Então, ó, 6, 1, 1, 1, dividido por 9. Então, 61 dividido por 9, né? Quantas vezes o 9 cabe dentro do 61? 6 vezes, né? Porque 6 vezes 9 são 54. Então, eu vou ter um resto aqui, 7. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 71? Vezes. 7 vezes 9 são 63. Então, eu vou ter um resto aqui, 8. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 81? 9 vezes e o meu resto é 0. Então, a gente tem 6, 7, 9. Agora, eu vou dividir por 9 também. Então, 49 por 9, né? Quantas vezes o 9 cabe dentro do 49? 5 vezes. 5 vezes 9 são 45, então eu vou ter um resto 4. 45 por 9 vão dar 5. Podemos parar por aqui, porque aqui é par, aqui já não divide por número par mais, né? E aqui não vai ser por 9, nem por 13, então a gente nem vai olhar o de cima, tá bom? Vamos ver os outros caminhos? Gente, eu vou fazer o seguinte, para vocês lembrarem o caminho, né? Para vocês lembrarem, eu vou deixar a fração aqui, a dízima ali, e vou escrever a fração na frente, mas eu vou apagar esse processo aqui para fazer o outro, porque eu ocupei muito espaço, tá bom? Eu vou só anotar a resposta ali para vocês perceberem que a gente vai chegar na mesma coisa, tá? Eu vou pegar aqui, ainda vou deixar aqui o número grandão que a gente chegou, por caso de vocês terem dúvida, mas chegou na forma simplificada, né? Eu vou deixar ali para vocês visualizarem isso. O outro caminho que a gente estava fazendo era chamando de x a fração que dá origem à dízima. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar daqui quem não faz parte do período. Então, quem não faz parte do período? O 2 e o 3. Então, eu vou multiplicar isso aqui
por 100. Para eu tirar o 2 e o 3. São dois algarismos que eu quero tirar, são dois zeros aqui. Então, 100 vezes x, 100x. E aqui vai ficar 123,45, 45, 45. Já sei que não estão iguais, né? Porque aqui eu tinha o 2 e o 3. Eu tirei o 2 e o 3, eles estão diferentes. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou multiplicar de novo para ter uma situação em que essa parte aqui fica igual. Como a gente tem dois algarismos, eu vou multiplicar por 100 de novo. Não pode multiplicar direto por 10.000, porque aí você não vai ter essa situação aqui para você resolver o exercício, tá? Então, 100 vezes 100x vão ficar 10.000x. E quando a gente multiplicar isso aqui por 100, a vírgula vai dar 2 pulinhos. Tá meio emboladinho aqui, porque eu tô tentando colocar, né, o 45 aqui para ficar fácil da gente ver, tá bom? Então, vou subtrair agora, ó. De 10.000 eu tiro 100, 9.900. Estão iguais aqui, 45, 45, 45. Então, isso aqui vai dar zero. O que eu vou fazer? 12.345 menos 123. Então, 5 menos 3, 2. 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. 2 e 1. Acho que eu coloquei aqui faltando um 2, né? Bom, vamos lá então. Quem é meu x? Certinho? Se a gente simplificar, aqui eu coloquei um 2 a menos na hora que eu copiei. Copiei com pressa e faltou um 2. Beleza? Essa dízima aqui já foi mais fácil fazer por esse processo do que pelo primeiro, né? Agora vamos ver o outro. Acho que o outro vai ser mais fácil ainda, olha. A gente teria assim. Então, o período é o 45, não é? Então, eu vou pegar até o 45 aqui, o primeiro 45, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos quem não repete. Todo mundo que apareceu e não repete. Então, até aqui. Até o 3, né? Então, 123. Para cada algarismo do período, eu coloco um 9. Então, o período tem o 4 e o 5. Então, eu vou colocar 2 9s. Para cada algarismo atrás da vírgula que não pertence ao período, eu coloco um 0. Então, eu tenho 2 e o 3. Então, são 2 zeros. Aqui, a gente já pode ver que a situação ficou igual. Então, o que sobrou para mim aqui, né? Certinho, gente? Eu não fiz de novo porque foi a mesma subtração que a gente fez aqui, ó. Tá? Então, eu não armei a subtração de novo. Esse processo, eu acho que é o processo mais simples que tem para vocês fazerem. Mas, de novo, vocês podem fazer por qualquer um que vocês queiram, tá? Quando for multiplicar aqui, se tiverem 3 algarismos, né, o período for com 3 algarismos, você coloca multiplicação por 1000. E a primeira multiplicação, tiver que tirar aqui, você sempre vai colocar zeros em quantidades iguais a quem você tem que tirar, tá bom? Eu não coloquei no meu exemplo, mas se a gente tiver uma dízima simples, 413, 413,
4, 1, 3, né? Com 3 algarismos. 4, 1, 3, 9, 9, 9. É 1, 9 para cada algarismo do período, tá bom? E aí a gente tem uma curiosidade. Né? O que é curioso aqui? Gente, observa isso aqui. 0,999, quer dizer, vai pro infinito, né? 99999, infinitamente. Se eu for usar o que eu acabei de falar para vocês, vou fazer o processo prático. O período tem um algarismo só, então eu coloco ele aqui, e um 9. E 9 sobre 9 é 1, ok? Então 0,99999 é igual a 1. Certinho, gente? Espero que tenham gostado. Eu sei que o que eu falei agora foi mais complexo, né? Mais difícil, por isso a aula está sendo toda dividida. Espero que tenham dado para entender. Se vocês não tiverem conseguido, deixem nos comentários, falem para mim que não entenderam. Ou, Cíntia, façam usando um método só, usa de novo o método, né? O terceiro método que você usou, o primeiro método. E aí eu faço de novo uma outra aulinha, só frisando um dos caminhos, tá bom? Jeito que eu espero que tenha dado para todo mundo entender, tá? Bom, foi muito bom estar com vocês de novo, foi muito bom poder falar da geratriz de uma dízima periódica para vocês. Gente, isso é muito importante, tá? Porque na hora que vocês forem fazer equações, expressões que tiverem dízimas, a gente não trabalha com dízima, a gente tem que transformar em fração. A gente não pode multiplicar uma dízima periódica por um número inteiro, um número decimal, a gente não pode dividir uma dízima periódica, tem que ser em forma de fração, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham conseguido compreender. Eu sei que o conteúdo é um pouco difícil, né? Um pouco complicado, muita informação, então eu aconselho que vocês assistam a aula mais do que uma vez. Né? Uma ideia seria vocês assistirem a aula a primeira vez, na segunda vez vocês pausarem a aula e tentarem fazer um dos exemplos e depois acompanharem para ver se fizeram de forma correta ou não. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder a vocês, tá? Qualquer coisa, comentem comigo. Se tiverem gostado, não deixem de dar o like de vocês, se inscrevam no canal porque ainda continua, né? Eu ainda tenho que falar das operações dentro do conjunto dos números racionais. Me sigam no Instagram, vou sempre colocar alguma coisa legal lá para vocês, tá? Vou estar sempre postando alguma coisa ou uma matéria relacionada à matemática, para a gente ver que a matemática ela tá presente no nosso dia a dia. Ou, né, algum assunto aqui, algo relacionado a alguma das nossas aulas, tá bom? Sigam também o professor Marcos, acessem as aulas dele, ele é um excelente professor, tem uma didática muito boa, ele explica muito bem, a gente adora as aulas dele. E como eu falei, né, matemática e português estão sempre de mãos dadas. A maior parte das pessoas, pelo menos dos meus alunos, que têm dificuldade em resolver os exercícios de matemática, tem essa dificuldade porque não sabe interpretar. Então, lá, a matemática e o português de mãozinhas dadas. Bom, foi muito, muito bom estar com vocês, tá? Espero encontrá-los novamente em breve. Agradeço a todos que estão inscritos no canal, que têm visualizado as minhas aulas, que têm curtido, e espero que esteja sendo importante para vocês também, que vocês estejam realmente aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Um grande abraço para todos e até breve. Tchau!